Bom dia, Deus abençoe a todos. Nós estamos aqui de volta com Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo. Nós já vimos a maneira bela, a maneira bastante convincente de como o Espírito Santo testemunhou, testificou a pregação do apóstolo Pedro, ou o fato do apóstolo Pedro ter proclamado o Evangelho de Jesus Cristo para um completo estrangeiro em relação aos judeus, né? Um totalmente gentil, aqui o centurião Cornélio, na cidade de Cesareia. Pedro atendeu os apelos daquele homem, daquela família, orientado por Deus, pelo Espírito Santo, e foi até eles proclamar o Evangelho. O que causou escândalo a um grupo de gentios, a um grupo de judeus naquela época, Pedro ter entrado na casa de um estrangeiro. Isso para eles era algo assim abominável, né? Como pegar um indivíduo e jogá-lo dentro de um chiqueiro. É mais ou menos isso. Estou falando para expressar a sensação de indignação que havia no pensamento religioso judaico daquela época. E, por algum motivo, esse pensamento religioso também entrou na igreja de Jerusalém. Quando se fala da igreja de Jerusalém, quando se fala da igreja primitiva, quando se fala da igreja de Jerusalém, as pessoas têm uma visão um tanto quanto romântica do que do que foram os primeiros dias, do que foram os primeiros passos da fé cristã sobre a terra. Sempre ocorreram dificuldades, tais quais ocorrem nos dias de hoje, concentradas, é bem verdade, bem no núcleo ali, bem no coração da igreja. A pergunta, a pergunta a ser feita é essa: o cristianismo depende de Jerusalém? A fé em Cristo Jesus depende de Constantinopla? A fé em Cristo Jesus depende de algum patriarcado, de algum bispado, de alguma, de alguma estrutura religiosa que se desenvolveu, fundamentada nas convicções, valores ou princípios? Nós entendemos que não. Nós entendemos que não. A fé em Cristo Jesus é em muito superior às estruturas que se formam, que se estabelecem em decorrência dessa fé. A fé, em sua natureza, a fé cristã, ela depende da atuação do Espírito Santo. Ela não é uma organização social, muito embora se expresse dessa maneira. Ela não é uma organização político-religiosa, muito embora se expresse também dessa maneira. A fé em Cristo Jesus, ela é, em sua essência, novidade de vida, produzida, gerada pelo Espírito Santo. É a atuação direta do Espírito de Cristo, do Espírito de Deus na vida de homens e mulheres, conduzindo essas pessoas ao estabelecimento de uma vida de comunhão com o Todo-Poderoso e Santo Deus. A fé em Cristo Jesus, ela é vida. Ela é vida. Vida vivida cotidianamente debaixo da graça de Deus, debaixo do favor de Deus. As instituições existem. A fé em Cristo sobreviveu ao desaparecimento de Jerusalém. A fé em Cristo Jesus sobreviveu. O judaísmo sobreviveu ao desaparecimento de Jerusalém, a destruição da cidade, a destruição da estrutura da política do Estado de Israel. A fé é superior às instituições. Mas as instituições são importantes, nós não estamos negando a necessidade, a relevância ou a importância das instituições, porque é através das instituições é que se estabelecem de uma maneira mais eficiente, né, os parâmetros para o viver em Cristo Jesus. Jerusalém é importante. Jerusalém desapareceu em alguns momentos na sua história enquanto estrutura física. Espiritualmente, todos ainda aguardamos o estabelecimento da Jerusalém prometida pelo próprio Deus. A igreja,
de Jerusalém, a igreja judaica, praticamente quase que desapareceu. Mas nunca desapareceram totalmente os judeus cristãos, ou os cristãos de origem judaica, né? Distinções que passaram a existir só por conta da política religiosa do Estado, do Império. Porque se tivesse continuado a história sem a interferência do Estado, do Império, os cristãos e os judeus acabariam chegando a um equilíbrio no que diz respeito, o que se mantém no que diz respeito ao judaísmo que aguarda o Messias e aquele que reconhece em Jesus o Cristo, o Messias. Isso ocorreria em algum momento, isso ocorreria em algum momento. Animosidades existiriam, mas não existiria essa completa aversão de uns pelos outros ou dos outros pelos uns, como ocorreu em diversos momentos da história. No Brasil, para nós é interessante, porque é curioso, porque apesar de todas as supostas tragédias que possam ter acometido a espiritualidade, a religiosidade brasileira, nós temos no momento, entre os cristãos de um modo geral, uma visão favorável do que diz respeito aos judeus, ao Estado de Israel, né? A construção ou a reconstrução do Estado de Israel, quanto ao viver judaico, né? Parece ter sido vencido, né? Aqueles preconceitos milenares que foram trazidos por religiões institucionais que tentavam negar a existência do judaísmo, encaravam o judaísmo como uma, uma, uma negação ao cristianismo, coisa que de fato nunca foi e não o é. Mas no Brasil nós temos isso, nós temos ainda algumas estruturas bastante convencionais, né? Dizem ortodoxas, que tem uma visão muitas vezes negativa do judaísmo, e temos aí um cristianismo que aprendeu a buscar valores, né, expressões na cultura judaica. Hoje há um interesse muito grande dos jovens, né, em- pela língua, basicamente, né, pelo idioma, por algumas expressões, eles sofrem porque o judaísmo em si ele não ele não prioriza uma teologia sistemática como nós a temos, né? Eles desenvolveram através dos séculos e dos milênios uma sabedoria religiosa. É claro que você pode estudar sistematicamente os princípios, os valores da fé cristã, mas eles tendem a fugir da nossa sistematização, né? Você pega uma obra de teologia sistemática aqui com princípios, principais doutrinas e por aí afora. A, a, o judaísmo, o judeu, enquanto de uma cultura oriental, a sua fé, os seus valores, as suas convicções se desenvolveram através de uma sabedoria. O cristianismo ainda não. O cristianismo, pela maneira como ele se formou na Europa, ele apresenta uma série de limitações no que diz respeito a uma sabedoria, muito embora existam e tenham existido sábios, muitos sábios cristãos, mestres espirituais cristãos, pessoas que procuraram viver e compreender a verdade da fé em Cristo Jesus no contexto de vida, não necessariamente no contexto de doutrina ou de filosofia, mas no cristianismo, a perspectiva filosófica, né? Esse depender da filosofia, ele é muito forte, ele é muito forte. Quais são os méritos? O mérito é que o conhecimento cristão ele é transmitido de forma bastante simples, de forma bastante rápida, mas ele não tem a mesma segurança no que diz respeito à proteção das verdades espirituais que tem a formulação da linguagem de sabedoria. A linguagem de sabedoria, ela tem a tendência de exigir do indivíduo uma dedicação maior.
né? Exige-se um empenho, exige-se uma postura de querer aprender, de estar disposto a tornar-se discípulo, estar disposto a ouvir, estar disposto a ter a sua mente orientada. Não é, não é tanto uma questão de memorização e declaração de princípios e valores. Nós valorizamos a sabedoria bíblica, a sabedoria teológica, como ela é apresentada na Bíblia, e não, e não abrimos mãos das obras de teologia filosófica, teologia sistemática, apresente como você quiser, porque muitos desses homens, nós podemos compreender pela leitura detalhada, eles eram versados na sabedoria, né, na sabedoria bíblica, na sabedoria teológica. Há muito de espiritualidade cristã em diversas e inúmeras obras de teologia, de teologia, de teologia sistemática. Mas nós estamos falando aqui da igreja, da igreja, da igreja que ficou sabendo que o apóstolo Pedro havia ingressado na casa de gentios. Nós estamos falando aqui de uma igreja que todos amam e que nós precisamos tirar a visão equivocada. Uma igreja que enfrentou dificuldades e dificuldades terríveis. O apóstolo Pedro foi severamente, foi duramente criticado. Para nós cristãos, ele foi criticado mais de uma vez, em mais de uma ocasião. Ele sofreu as dificuldades que todo homem tem, apóstolo. Respeitamos profundamente a pessoa do apóstolo Pedro, mas nós vemos nele um homem que está buscando manter-se na comunhão com o Espírito Santo, viver a vida de obediência conforme ele havia se comprometido com Cristo Jesus. O ambiente de formação, de estabelecimento de uma nova liderança de partidos político-religiosos na igreja de Jerusalém não parece que estava satisfazendo o apóstolo Pedro ou os demais apóstolos. No capítulo 11 nós vemos a seguinte situação. E aconteceu que os demais apóstolos e irmãos que estavam na Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Os demais irmãos que estavam, os irmãos e apóstolos que estavam na Judéia, ouviram falar que os gentios haviam recebido a palavra de Deus através do apóstolo Pedro. Através de Pedro. Não nos preocupamos aqui em traçar uma linha do tempo, mas já ocorreu uma primeira dispersão dos primeiros cristãos judeus, depois da morte, depois do assassinato de Estevão. Né? Nós já vimos Filipe proclamando o evangelho em Samaria e depois para um gentio nas estradas. E o apóstolo Paulo já está sendo tratado, trabalhado, já tem ministrado. Temos a igreja de Antioquia aqui, que está desenvolvendo a sua atividade. Aqui o escritor pega, ele retorna para Jerusalém para mostrar o que o Espírito Santo está agindo através dos apóstolos aqui. Apóstolos. E Pedro, após esse período de afastamento, de isolamento, que ele não conseguiu ficar nem isolado, nem afastado, porque ele foi encontrado por aqueles que precisavam ouvir a palavra, o próprio Espírito Santo enviou um anjo até um centurião, um homem temente a Deus, falando para ele, manda buscar Pedro, ele está na cidade vizinha ali, manda buscar Pedro, Simão Pedro, que está na casa de outro homem chamado Simão, manda que ele venha rápido até você, porque ele tem palavras através das quais você será salvo. E o apóstolo Pedro, simultaneamente, é preparado pelo Espírito Santo para obedecer a esse chamado de proclamar o evangelho para gentios, né, para estrangeiros. Ele tem uma visão de Deus, um êxtase, e ele obedece e vai. E mais um Pentecostes ocorre. Né? Temos o Pentecostes de Jerusalém, temos o Pentecostes
samaritano, tem Pentecostes de Antioquia, nós temos manifestações do Espírito Santo, testemunho do Espírito Santo em diversos momentos, em diversas situações, em diversas comunidades, através de diversos indivíduos, todos eles chamados, vocacionados por Deus com aquele propósito específico. E a igreja soube que o apóstolo Pedro enviou a palavra de Deus, Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo, para gentios. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, Jerusalém você sempre sobe para Jerusalém, muito embora a cidade fique num relevo mais baixo, mas por ser o principal lugar de culto, de adoração, essa referência, a Bíblia sempre fala subiu para Jerusalém, muito embora Jerusalém não fique tão alto. E quando você sai de Jerusalém e vai para qualquer outro lugar, você está descendo, muito embora, a maioria das vezes, a pessoa esteja subindo para algum lugar. Quando o apóstolo Pedro subiu para Jerusalém, os que eram do partido dos crentes circuncisos o criticaram, argumentando: entraste na casa de homens incircuncisos e ainda comestes com eles. Olha aqui. O Espírito Santo na vida, na mente, nesse momento aqui, foi esquecido. O testemunho, as palavras de Cristo foram esquecidas. Pelo que essa tradução aqui apresenta aqui do partido dos crentes circuncisos, né, os da circuncisão, aqueles que acreditavam que a pessoa primeiro deveria se converter. No cristianismo não há nenhum problema no que diz respeito à circuncisão. Por uma questão de ordem prática, se a pessoa quiser circuncidar os seus filhos, que o faça. Não há nenhuma restrição em relação a isso. A circuncisão está sendo apresentada aqui como pacto de Deus com Abraão, reafirmado com Moisés, né? Os circuncidados. Seria como alguns hoje dentro do cristianismo falam, né? Os predestinados, os eleitos, né? Os que são por si sem nada fazerem. Né? O sujeito se acha um eleito e um predestinado. Orar que é bom, não há expressividade disso na vida dele. Dedicar-se à leitura, ao estudo, à meditação, não. Mas quando fala a palavra, o bicho infla, se incendeia, porque ele defende um conceito, uma doutrina, uma verdade entre tantas outras verdades. Aquilo ali para ele é o absoluto. Ele se apega àquela verdade como se fosse algo absoluto e defende aquilo como se fosse tudo na sua vida. O partido dos circuncisos, dos circuncidados, o partido da circuncisão, era o partido que se formou na igreja de Jerusalém. Aquele grupo entre os judeus cristãos que se consideravam a melhor opção ou expressão da vontade de Deus. Da vontade de Deus. O pano de fundo aqui é totalmente político. É político ideológico. E tenta prevalecer sobre o testemunho ou sobre a palavra de Cristo. A ideia prevalecente aqui é que os gentios deviam se converter ao judaísmo, ou seja, adotar uma vida, uma experiência de vida, de religião, nos termos do judaísmo, para depois serem aceitos na comunidade cristã, né? Como se fosse um aprimoramento, e não uma revelação da vontade de Deus, e não como uma expressão do amor de Deus para com toda a criação. Cristo rompendo com as tradições, com os laços, né? Com as limitações de uma santidade étnica, de uma santidade cultural, de uma santidade política, ideológica, que era a vida, o viver da religiosidade que se expressava do judaísmo daqueles dias. Cristo como rompendo tudo isso. Eles não queriam romper com nada. Eles queriam se manter. Não queremos com isso criticar em termos absolutos, o pensamento desse grupo. Nós devemos ver neles um profundo amor e um profundo compromisso com o seu próprio povo, com a sua própria nação, com seus irmãos.
com seus irmãos. Agora, permitir que o nosso amor aos nossos, a nossa família, a nossa cidade, a nossa nação, a nosso país crie obstáculos para a nossa vida, para a comunhão com Cristo, isso é algo preocupante. E nós vemos aqui que Pedro foi confrontado. Não diz, não cita essas pessoas porque o escritor inspirado pelo Espírito Santo, ele, ele não tem nenhum respeito por esse pensamento, porque ele é um retrocesso, ele é uma tentativa de diminuir a graça de Deus oferecida em Cristo Jesus a toda a humanidade, ou seja, tentar limitar Cristo aos judeus, tentar limitar Cristo aos judeus. Depois, entre os cristãos, houve uma tentativa de tentar limitar Cristo aos cristãos e aos grupos cristãos que se formaram respectivamente, todos tentam se apoderar de Cristo Jesus. Nisso nós citamos a perspectiva de religiosidade europeia, né, que até recriou a Cristo. Né? E de tempos em tempos, determinados grupos, determinados conceitos, determinadas ideias tentam recriar Cristo, né? Reapresentá-lo de uma maneira a tornar-se aceitável a determinado grupo, né? Ao invés de levar essas pessoas à verdade do que é o Evangelho. Pedro é confrontado, e Pedro, o apóstolo Pedro, ele narra de novo todos os acontecimentos que o levaram até a casa do centurião e do testemunho do Espírito Santo em relação ao que havia acontecido. Nós já falamos que eu não diria que o líder desse grupo, mas o moderador dessa igreja é Tiago, irmão do Senhor. Tiago é um homem de vida santa, um homem de vida consagrada, um homem com testemunho pessoal, espiritual, que permitiu a ele assumir a liderança dessa igreja nesse momento, de maneira a atuar como moderador, como se fala, a nossa visão, aquele que preside, aquele que administra, aquele que governa, não tem muita relação do que significava presidir naqueles dias. Funcionaria mais ou menos como um moderador, tá? E Pedro fala aqui em determinado momento: assim que comecei a pregar, o Espírito num instante sobreveio a eles da mesma maneira como veio sobre nós no princípio. E naquele momento lembrei-me do que o Senhor me havia dito. João de fato batizou em água, no entanto vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que dera igualmente a nós, ao crermos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em contrariar a Deus? Diante do que for exposto, ninguém apresentou qualquer outra objeção e passaram a glorificar a Deus, exclamando: sendo assim, Deus concedeu até mesmo aos gentios o arrependimento para a vida. Veja que Pedro, o apóstolo Pedro, foi abertamente questionado, foi confrontado por um grupo que se forma na igreja de Jerusalém no que diz respeito à oferta gratuita da salvação aos gentios. E não fosse o mesmo Espírito Santo que testemunha de Cristo e testifica da verdade proclamada pelos apóstolos, ele estaria aqui em grande embaraço, porque a igreja começa a formar aqui na cidade de Jerusalém um grupo que depois começa a confrontar, a criar embaraços, dificuldades à livre pregação, à livre aceitação dos gentios como irmãos. O que está em vistas aqui é a comunhão. Nós falamos de comunhão como algo assim meio que sobrenatural, mas na vida do judeu significava você receber a pessoa em sua casa e ser recebido na casa do outro, sentar-se à
sentar-se à mesa e receber a sua mesa. Né? Partilhar o pão, partilhar o pão porque o pão era partilhado mesmo, né? Nós chamamos de pão sírio, né? A refeição, os alimentos servidos, os temperos, nós chamamos de molhos, né? E o pão passado. Você pega um pedaço e passa para o outro, que passa para o outro. É literalmente partilhar, comer do mesmo pão, do mesmo alimento, né? O alimento ali disposto, você pega aqui, o outro pega ali. É essa comunhão, né? Aceitar como parte da família, como parte da vida. Esse nível de experiência, ele não é para todos, não ocorre assim com toda a naturalidade, com toda a frequência que as pessoas gostam de falar, né? O nosso conceito de comunhão diz respeito a uma cerimônia, né? A uma cerimônia com dois elementos, né? O vinho e o pão, na maioria das igrejas, por causa dos bêbados, dos alcoólatras, né? Porque muitos dos defensores de um purismo, que não pode oferecer vinho, tem que ser suco de uva. Eu concordo em parte por causa das crianças, né? Porque hoje até a legislação cria obstáculos a você oferecer vinho para as crianças, muito embora eu não acredite que as crianças deveriam ou poderiam participar da ceia, né? O pertencimento ao corpo de Cristo diz respeito ao indivíduo adulto, ao indivíduo consciente, ao indivíduo pleno, né? Mas hoje esse pudor que se tem, né? Não pode servir, não pode porque o cara era um bêbado, sempre foi um bêbado, né? E ele culpa a vida de bêbado que ele levou, ele culpa o álcool, né? Ele não culpa a si mesmo, né? Como se o álcool de vez em quando se lançasse no corpo dele e ele tenta se impor para todos. Não, isso não é uma pessoa descontrolada, que era desequilibrada, né? Busca algum refúgio, algum conforto na absoluta e total abstinência em relação a certos alimentos e determinadas bebidas, né? Não vejo um mal em si. O que eu não concordo é com a hipocrisia narrativa, né? Com a mentira, porque é isso que acaba resultando em muito problema em relação às novas gerações. Por que mentir? Devemos dizer a verdade. Por que mentir para o jovem? Ah, a Bíblia proíbe. Não, diga a verdade. Diga que o bêbado era você. Hã? Diga que a sua vida, a sua família enfrentou dificuldades pelo abuso do álcool, pelo abuso das paixões, pelo abuso das emoções, né? Mas culpar um alimento, um elemento, a comida, esse alimento faz mal. Não, você não tem controle, come demais, bebe demais, né? O alimento em si é sustento do corpo. O alimento não é um problema, o problema é a maneira como a pessoa se alimenta ou deixa de se alimentar. Então, dizer a verdade é sempre mais seguro. Esse mentir, como se a mentira fosse algo sano, não, nós mentimos para proteger. Não, você não protegeu ninguém. Você criou um vazio ético, um vazio moral. Você abriu um abismo no qual você será lançado. A mentira não edifica, a mentira não salva, a mentira não liberta. O ser humano tem que ser responsável pelas suas ações, pelas suas omissões, pelo seu viver. Para nós, comunhão está ligado aí ao momento da ceia, né? Que são dois elementos, nem de longe. É a refeição, uma refeição em comum. Não temos nada. É o que é possível se realizar. O mais importante na ceia não são os elementos, né? O mais importante na ceia é o estar junto. O mais importante na ceia é o estado de consciência de que não estamos sós, estamos com Cristo. Temos plena comunhão com Ele e Ele tem plena comunhão conosco nas nossas vidas. Deus participa das nossas vidas através de Cristo Jesus como aquele amigo íntimo que tem acesso à nossa casa, à nossa vida, à nossa família. Cristo é esse amigo íntimo que faz parte do nosso viver, que senta conosco à mesma mesa, que partilha do mesmo pão, que sofre as nossas dores, né? Que participa das nossas alegrias, que está presente nas nossas vidas, na nossa jornada, no nosso viver, em toda e qualquer
ocasião, sempre nos conduzindo, sempre nos levando além, e também é uma declaração de fé no que diz respeito ao futuro glorioso de uma plena e absoluta comunhão com o nosso Senhor e Cristo por toda a eternidade. Então, a toda essa beleza e a toda essa riqueza. Mas a igreja enfrentou lá as suas dificuldades e não foram poucas e não foram pequenas. O apóstolo Pedro valeu-se da obediência a Deus. Eu acredito que não foi fácil. Não foi fácil para o apóstolo, não foi fácil para os apóstolos de Cristo, de um modo geral. Não foi com facilidade que eles lidaram com esse movimento que surgiu, né, dos judaizantes, né, os da circuncisão, que surgiu na igreja de Jerusalém naqueles dias. Mas uma decisão eles tomaram, e graças a Deus eles tomaram. O que é mais importante em termos de comunhão? O que é mais importante? A comunhão com o irmão ou a comunhão com Deus estabelecida em Cristo Jesus? Eles toleraram e muito, o quanto foi possível, esse novo grupo, essa nova formação. Se equilibraram o máximo possível. Mas graças ao bom Deus, eles se deixaram conduzir, eles se deixaram levar pela palavra de Cristo. Porque só o testemunho de Cristo, o testemunho do Espírito Santo na vida dos apóstolos, pôde pacificar esses momentos mais intensos. Não resolveu o problema, porque com o tempo as rupturas acabaram acontecendo e nós acreditamos que seria inevitável que rupturas ocorressem. O ódio, a aversão, a negação um do outro não era propósito de Deus, não é parte do plano de Deus, mas o romper, isso seria totalmente inevitável. Esse partido que se formou diante do testemunho do apóstolo Pedro, da confirmação, sim, eu fui. Por quê? Porque eu recebi de Deus essa comissão. Eu recebi do próprio Cristo esse mandamento, essa ordem, para proclamar, para viver, para alcançar, para salvar, para resgatar. Por questões óbvias, os partidários da circuncisão estavam preocupados com os judeus, né, com o que poderia ou com o que ocorreria com eles. Mas nesse momento aqui, pelo que a Bíblia declara, diante do que foi exposto, todos se calaram, os opositores se calaram e glorificaram a Deus. Sendo assim, o que silenciou esses homens? É o que nós chamamos aqui o testemunho do Espírito Santo. A testificação de que estavam os apóstolos cumprindo o que havia sido ordenado pelo próprio Cristo Jesus. Esse testemunho do Espírito Santo, ele deve ser vivido, ele deve ser experienciado. Não estou falando que nós precisamos de novos Pentecostes. Muito embora tenha uma formação espiritual religiosa nesse contexto, né, chamam de pentecostal, mas é cristão, evangélico. É que as pessoas têm mania de dar nomes para movimentos ou segmentos como se fosse algo absolutamente novo, inédito, que só pudesse acontecer naquele grupo, né? Uma visão estreita da palavra de Deus, do testemunho do Espírito Santo. Não estamos proclamando a necessidade de um Pentecostes aqui e acolá. Não estamos falando disso, nós estamos falando de algo que vai além dos acontecimentos religiosos, que é a comunhão com o Espírito, o testemunho do Espírito, a serenidade, o apaziguamento, né? o ato
que somente pode ser proporcionado pelo Espírito Santo de desarmar, literalmente desarmar, mentes e corações que se levantam em oposição. Se levantam em oposição. Em oposição a este ou aquele indivíduo, mas que, na verdade, os cristãos da igreja de Jerusalém estavam se levantando em oposição ao próprio Cristo, tentando barrar o cumprimento da palavra de Cristo, porque não compreendiam ou não aceitavam a perspectiva de proclamação livre do Evangelho a todo ser, a toda pessoa. Somente o testemunho do Espírito, a confirmação da palavra, da verdade, o trazer à mente, o trazer os corações, a palavra de Cristo, o Evangelho de Cristo, é que foi capaz de desarmar aquele indivíduo. Por isso, eu acredito muito nisso, por isso está escrito, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que desarma, a verdade que pacifica, a verdade que apazigua é o Evangelho de Cristo Jesus. Viver o Evangelho de Cristo Jesus é o desafio que sempre foi apresentado à Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo. Viver o Evangelho é o desafio. As perspectivas apresentadas de batalha espiritual, de evangelização, não são necessariamente equivocadas. Dizem respeito à responsabilidade da igreja como um todo. A responsabilidade da igreja como um todo, no sentido de proclamar o Evangelho de Cristo, de preparar os seus a resistirem às ciladas, às armadilhas do diabo, a fazerem uso das ferramentas, das armas ou dos dons espirituais concedidos por Deus à igreja, no que tange a capacitação de homens e mulheres a viverem o Evangelho. Não há nada de errado nessas perspectivas, mas o desafio é sempre viver. O desafio sempre foi e sempre será o de incorporar à vida os valores que nós declaramos. Incorporar ao nosso viver. Né? Aqueles princípios valerem-se nas nossas relações pessoais, interpessoais, familiares, profissionais. A vida é o desafio. E Pedro está vencendo. E o Espírito Santo está testemunhando que todo aquele que está disposto a vencer a si mesmo, a vencer as circunstâncias sociais, históricas, religiosas, culturais, teológicas, doutrinárias, todo aquele que estiver disposto a vencer as barreiras, as limitações impostas pela vida, sagrar-se-á vencedor pela graça de Deus e pela livre agência do Espírito Santo que nos conduz a isso, ao viver. Ao viver. Pedro fez novos amigos entre os inimigos. E Pedro fez inimigos entre os amigos. Mas entre ele e Cristo Jesus, entre ele e o Espírito Santo, entre ele e aqueles totalmente comprometidos com Cristo Jesus, reinou plena e absoluta paz. A partir daqui, o escritor de Atos dos Apóstolos, ele começa a intercalar. Nós vimos aqui toda a preparação do Evangelho na igreja de Jerusalém, a maneira como que um novo apóstolo foi trazido à cena apostólica, ou seja, Saulo de Tarso, reconhecido como apóstolo de Cristo, não integrante do grupo original, mas reconhecido, como ele é trazido à tona, como ele é trazido aqui ao palco, ao centro de operações, e exibe a maneira como o Espírito Santo está coordenando as ações. Temos aqui a igreja em Jerusalém e a igreja de Antioquia também já lançando Pedro, lançando Paulo nas suas viagens, né? Preparando e lançando Paulo nas suas viagens, enquanto a igreja de Jerusalém aqui também é levada a romper com os limites geográficos, as perseguições, as dificuldades, o testemunho de Cristo e rompendo as barreiras através de Jerusalém e também
através de outras cidades. Deus trabalha em várias frentes. Deus não trabalha numa única frente, Deus não trabalha com um único apóstolo, Deus não trabalha através de uma única vida. Não há espaço para exclusividade no que diz respeito ao mover de Deus para salvar pecadores, para salvar vidas. Deus Todo-Poderoso é poderoso o suficiente para coordenar a ação de dezenas, de centenas, de milhares, de milhões, no que diz respeito à proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. Atos dos Apóstolos se apresenta para nós e se apresenta para todos aqueles que quiserem assim enxergar os atos do Espírito Santo através das vidas daqueles que creem em Cristo Jesus. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja, te conceda a paz e uma semana ricamente abençoada.